Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os gráficos de setores e de linhas. Na aula passada nós vimos sobre o gráfico de colunas e de barras. E para a gente ver então a função e a utilização, a interpretação dos gráficos de setores e de linhas, nós vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo traz um gráfico de segmentos, que também é conhecido gráfico de linhas, né? Esse gráfico, então, ali ele mostra os pontos em destaque, eles indicam o encontro das informações de cada eixo. Em geral, esses gráficos eles são utilizados para analisar a variação dos dados pesquisados no decorrer de certo período de tempo. Então, é um dos gráficos que nós mais devemos ter visto na TV nesse período de pandemia. É um gráfico que mostra bem a questão do crescimento ou da diminuição de algum fato. Então, nessa pandemia toda, a gente viu a curva aumentando e agora está então diminuindo, né? Então, nós temos um gráfico de linhas quando é apresentado os dados de infectados ou de mortes do Covid-19. Nesse que nós temos aqui, ele tem um título que indica qual é a informação que traz esse gráfico. Então, o título diz transplantes de coração realizados no Brasil em 2007 a 2016. Então, traz essas informações no gráfico. O eixo vertical, ele é um eixo onde tem a quantidade de transplantes. E o eixo horizontal está indicado os anos que foram registrados essa pesquisa, né? Essa informação, ela foi recolhida no Ministério da Saúde, né? Então, ali embaixo nós temos a legenda onde traz essa informação. O ponto em destaque aqui, ele indica a quantidade de transplantes que ocorreram em 2016. Em 2016, aconteceram 357 transplantes de coração. É sempre importante a gente estar interpretando esses gráficos, né? A gente olhar para ele e identificar o que está acontecendo. Então, nós vamos ver algumas perguntas em relação ao gráfico. Temos o gráfico ali para analisar, então. Qual é o período de tempo correspondente aos dados apresentados no gráfico? Em que período de tempo que aconteceu essas informações ali? Então, tá no próprio gráfico ali, né? Do título 2007 a 2016. Então, de 2007 a 2016, que corresponde, então, a 10 anos. Nesse período, em qual ano a quantidade de transplante de coração foi menor? Quantos transplantes ocorreram nesse ano? Então a gente vai ver o menor número que tem aqui, ó, que por acaso tem dois com o menor número. Então a gente vai dizer que foi em 2007 e 2011 que aconteceram 159 transplantes. Vai os 2 anos. Como os dois são menor quantidade, então eu tenho que dizer os dois. Na letra C, em relação ao ano de 2007, a quantidade de transplantes de coração em 2016 aumentou ou diminuiu? De quanto foi a diferença? De 2007 para 2016, ó, 2007, 159, 2016, 357. Então a gente pode perceber que aumentou. Para dizer quanto aumentou, a gente faz 357 menos 159. E a gente tem a resposta de 198 transplantes de diferença. Aqui eu só coloquei a resposta, né? Aumentou 198 transplantes de diferença. Como são duas perguntas, são duas respostas. Por isso está o ponto, tá? Aumentou 198 transplantes de diferença. E a última pergunta em relação a esse gráfico é: em quais anos a quantidade de transplantes de coração foi superior a 250? Então a gente vai olhar no gráfico todos os números maiores de 250 e ver em que anos isso aconteceu. Em 268, 309, 352, 357 são números maiores que 250. Em que anos que isso aconteceram? 2013, 14, 15 e 16. Vamos ao segundo exemplo, que é sobre o gráfico de setores. O gráfico de setores ele serve para destacar mais a relação entre as partes em relação ao todo. Então aqui nós temos um gráfico onde o título dele é a participação das regiões do Brasil no total de resíduos sólidos urbanos coletados. RSU é a abreviação de resíduos sólidos urbanos. Isso foi em 2016.
Então, cada setor ele é proporcional à parte do todo que corresponde a cada região. Então, a gente tem toda a coleta, né, o Brasil 100% e 53% aqui indicado do gráfico, indica que o Sudeste foi quem produziu 53% dos resíduos sólidos urbanos. Aqui, então, esse setor azul e esse elemento, né, aqui indicam a participação da região norte no total de RSU coletados no Brasil em 2016. Então, o norte coletou 6% do lixo, né, dos resíduos sólidos urbanos. Algumas perguntas em relação a esse gráfico. Quais informações são apresentadas no gráfico? De novo, a informação ela é apresentada no título. Então, participação aproximada das regiões do Brasil do total de resíduos sólidos urbanos coletados em 2016. Então, essa é a informação apresentada no gráfico. O que o setor vermelho representa? Ele representa, então, a região sudeste, né? A gente olha aqui a região vermelha lá na legenda, então, sudeste, e é responsável por 53% dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2016. E uma última pergunta, então, qual setor é maior? Aquele correspondente ao Nordeste ou ao Centro-Oeste? Por quê? Então, a gente vai ver Nordeste e Centro-Oeste. Nordeste está em amarelinho, Centro-Oeste está em verde. Qual é o setor maior? Então, é o amarelo, porque nessa região foi coletado um maior percentual de RSU em relação à região Centro-Oeste em 2016. Porque, então, na região Nordeste foi coletado 22%, enquanto na região Centro-Oeste só 8%. Por hoje é isso, espero que tenham entendido e até mais!